democrata Joe Biden, concorrente de Trump na corrida eleitoral americana, no primeiro discurso após o ataque, condenou a violência política e pediu união. Olha, não há lugar na América para esse tipo de violência. É doentio. É uma das razões pelas quais temos que unir este país. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ser assim. Não podemos tolerar isso. E por isso quero agradecer ao Serviço Secreto e a todas as agências, incluindo as agências estatais, que têm estado empenhadas em garantir assistência a essas pessoas. E temos mais detalhes em relação a outras pessoas que possam ficar feridas na audiência. O atual presidente americano disse que não tinha todos os detalhes do atentado e que pretendia entrar em contato com Trump para se informar. O ponto é que o comício de Trump foi um comício que deveria ter sido conduzido de forma pacífica e sem qualquer problema. Mas a ideia que existe violência política ou violência como esta na América é simplesmente inédita. Simplesmente não é apropriado. Todos devem condená-lo, todo mundo. Manterei vocês informados e se eu conseguir falar com Donald, avisarei vocês também. Até agora parece que ele está bem, número 1. Número 2, que eles estão investigando minuciosamente o que aconteceu com qualquer outra pessoa na plateia. O opositor a Trump cumpriu a promessa e conversou com o republicano. Biden afirmou que teve uma conversa breve, mas boa com Donald Trump. I spoke with Donald Trump. Ontem à noite eu conversei com Donald Trump. Eu estou sinceramente agradecido que ele está bem e se recuperando. Nós tivemos uma breve, mas boa conversa. Jill e eu mantemos ele e a família em nossas orações. Nós também estendemos nossas profundas condolências à família da vítima que foi morta. Ele era um pai. Ele estava protegendo a família das balas que eram disparadas. He lost his life. God love him. O ex-presidente americano Donald Trump, no primeiro pronunciamento oficial após o ataque, disse que Deus evitou que ele morresse e pediu aos americanos que permaneçam unidos para evitar que o mal vencesse. No geral, você pode ter aí uma tentativa, em razão de uma tentativa de assassinato frustrada, você pode fazer com que aquele que sobreviveu tenha aí um apelo popular muito maior, né, por assumir uma ideia e uma perspectiva de se transformar num herói nacional. Então, isto pode dar para o candidato uma notoriedade histórica muito maior do que ele poderia imaginar, justamente por ser visto também como um mártir de um determinado movimento político. Veja, se nós analisarmos a questão do presidente Donald Trump agora, e daqui a alguns anos compararmos este processo eleitoral, obviamente que Trump entra para a história como um caso extremamente importante de uma tentativa de assassinato a um candidato à presidência dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer com Biden. Então, para os livros da história, Donald Trump já fez muito mais história justamente por causa desta tentativa de assassinato. Então você vê que a história vai, no geral, reconhecer alguns determinados pontos, até que são pontos de inflexão ao longo da história de um país, justamente para enfatizar determinadas situações. Então, sobrevivendo, você pode se tornar não somente um mártir, mas a causa principal, a bandeira principal de um determinado movimento. E é por essa razão que líderes políticos que conseguem sobreviver tornam-se aí elementos importantes para as sociedades, porque no mundo em que você tem poucos heróis... Quanto ao atirador Thomas Mifflin Crooks, era registrado como eleitor republicano e teria usado uma arma comprada pelo pai. Crooks teria agido sozinho em um possível ato de terrorismo doméstico. O FBI prossegue com a investigação sobre a tentativa de assassinato. Várias testemunhas disseram que chamaram a polícia quando viram o agressor antes do tiroteio. As forças de segurança da cidade de Butler reconheceram ter respondido a uma série de relatos de atividades suspeitas. Por isso que as autoridades estão muito preocupadas, de maneira geral, com essas candidaturas que são as principais de qualquer contexto político. No caso específico do Trump, como acontece aqui no Brasil, ex-presidentes, eles têm uma escolta de segurança do próprio governo, mesmo já tendo saído do governo. O caso do Trump, por exemplo, a segurança toda dele é feita pelo serviço secreto.
A segurança em ambientes abertos, naturalmente, tem um grau de risco muito maior, justamente porque a possibilidade de acesso de entrar novas pessoas, como entrou o atirador nesse caso do Trump, ela é muito grande, o risco é maior, portanto, mesmo quando essas comitivas de segurança fazem um rastreamento prévio. Normalmente, essas estruturas de segurança chegam aos locais onde o candidato ou o presidente, no caso, vai estar, pelo menos por 3 dias. Normalmente chega a aparecer por cerca de uma semana. No caso do presidente, vai além do avião presidencial americano, vai um Boeing só de equipamentos e veículos de segurança. Então, é importante sempre lembrar que a figura presidencial, ela tem, nos principais países, o Brasil não é diferente, o presidente é uma instituição. Não é só um cargo ocupado, eventualmente, por um indivíduo. E aqueles que saem também têm um forte lastro de relacionamento político e emocional, como nós vemos aqui também no Brasil, com Bolsonaro ou outros ex-presidentes que estão mais afastados. Mas sempre há um enorme perigo nas ações públicas de candidatos e também dos próprios presidentes. Apesar de não ter atingido em cheio o candidato republicano, Corey Comperator acabou morrendo no ataque. Ele tinha 50 anos, atuou como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. Ele morreu enquanto tentava proteger a família. Outras 2 pessoas foram gravemente feridas e seguem se recuperando. Os Estados Unidos têm um histórico de violência política. Os presidentes e candidatos têm medidas de segurança rigorosas. Em 4 situações, presidentes dos Estados Unidos não sobreviveram a atentados no exercício do mandato. O republicano Abraham Lincoln foi o primeiro presidente assassinado na história dos Estados Unidos. Em abril de 1865, ele foi baleado na cabeça enquanto assistia a uma peça de teatro. O atirador era defensor da escravidão e Lincoln havia emancipado os negros. Outro republicano, James Garfield, foi baleado em setembro de 1881. O ataque aconteceu na estação ferroviária de Baltimore e Potomac. O agressor se declarou apoiador da facção da oposição no Partido Republicano e foi condenado à morte. Já no século XX, mais um republicano foi atacado. William McCain foi baleado em setembro de 1901 durante exposição em Buffalo. O atirador alegou ideologia anarquista e antagonismo de classe e foi condenado à morte. O primeiro presidente democrata assassinado foi John Kennedy. Kennedy foi morto a tiros no dia 22 de novembro de 1963. Ele visitava a cidade de Dallas em pré-campanha para as eleições presidenciais do ano seguinte. A morte foi transmitida ao vivo. Esse risco sempre está presente, principalmente para as principais figuras da disputa política, é o caso de presidentes, governadores. Eles constituem, de certa forma, um alvo de vários sentidos, que mobiliza muitas paixões. É importante lembrar que a disputa política não é apenas a pauta racional de coisas a serem feitas, promessas, etc. Há sempre um conteúdo emocional nisso, nas acusações, nas agressões verbais que os políticos e partidos costumam se fazer. Isso acaba inflamando as torcidas políticas, de certa forma, e, além disso, existem pessoas perturbadas que levam essa inflamação emocional de uma forma muito profunda. Nós percebemos em casos tanto do Kennedy como desse caso que aconteceu com o Ronald Reagan, também uma tentativa de assassinato, essa tentativa contra o Trump, que eram pessoas extremamente perturbadas. Essa figura que tem uma aura muito forte de publicidade, que são os grandes candidatos, elas geram, portanto, muito incômodo emocional a pessoas fortemente perturbadas. E algumas podem chegar a atos extremos como esse que nós estamos vendo. O atirador Lee Harvey Oswald, ex-fuzileiro naval que tinha sido da União Soviética, foi morto antes do julgamento e o motivo do ataque é desconhecido. 5 anos depois, em junho de 1968, o irmão de John,
Bob Kennedy foi ferido mortalmente a bala após discurso da vitória nas primárias democratas da Califórnia. O atirador foi condenado à prisão perpétua. Hoje em dia, outro Kennedy está na disputa pela presidência dos Estados Unidos, o sobrinho de John, Robert Kennedy Jr., pelo Partido Democrata. O atual presidente dos Estados Unidos e também candidato Joe Biden pediu ao serviço secreto que faça a segurança dele. Segundo Robert, ao conversar com o presidente depois do atentado, ele teria pedido que Robert Kennedy desistisse da campanha para apoiá-lo. Ele recusou. Um vídeo da conversa foi vazado pelo filho de Robert, o Bob Kennedy III. Bom, a princípio, logo depois do atentado, no sábado, a sensação que houve, tanto dentro dos Estados Unidos quanto internacionalmente, era de que a eleição já estava garantida para Donald Trump, que o ataque era, de fato, a pá de cal nessa eleição, que prometia desde o começo ser bem apertada, como foi a disputa entre Trump e Biden lá em 2020, e que se preparava para ser apertada novamente agora em 2024. Mas a situação tem caminhado de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque, primeiro de tudo, as investigações do FBI dizem que, a princípio, tudo indica que Thomas Matthew Crooks agiu sozinho, sem necessariamente uma motivação política ou ideológica para conduzir esse ataque. Nós podemos estar falando aqui de uma pessoa que era completamente insana, fora das suas capacidades mentais completas, e que decidiu que ia atirar em alguém bastante conhecido do público, sem se importar necessariamente se tratava de um republicano ou um democrata, uma pessoa de direita ou de esquerda. Isso acaba desaquecendo um pouco essa narrativa, essa possibilidade de que Trump foi vítima de um atentado político. Claro, as investigações ainda estão no começo e é o FBI quem vai trazer essas respostas. Mas, a partir do momento que essa possibilidade acaba sendo desidratada, certamente que isso perde um pouco do impacto eleitoral. Trump, durante a convenção republicana nessa semana, também os seus filhos, a sua família e agora o seu vice, J.D. Vance, trataram desse caso extensivamente. Falaram que ele levou um tiro pelo país, que ele sangrou pelo país, e a questão da imagem, a imagem comunica bastante. Aquela foto, por exemplo, de Trump com o punho erguido, o rosto ensanguentado e a bandeira dos Estados Unidos no fundo, mostra uma pessoa patriota, uma pessoa que ama o país, que está disposta a correr riscos pelo país. Algo que o eleitor americano não tem identificado tanto assim em Joe Biden. Isso vai pesar, pode pesar bastante para aquele eleitor mais indeciso, aquele eleitor que em uma eleição vota democrata, mas na outra eleição vota republicano, que ainda não sabia para qual lado ir nessas eleições. Claro que o eleitor do Trump, ele está decidido a votar no Trump, isso não vai mudar. O eleitor do Biden, o eleitor democrata, está decidido a votar democrata, independente de quem seja candidato. Isso também não vai mudar. A disputa fica ali no meio, aquela grande massa eleitoral americana que não sabe exatamente para qual caminho ir. E agora, por conta desse ataque, pode pender um pouco mais sim para votar no Trump. O discurso tem sido focado nisso. Do lado do Biden, houve ali uma tentativa de esfriar, digamos assim, o debate político, que a gente sabe que, historicamente, nos últimos 8 anos, desde 2016, tem sido muito tenso, tem sido muito movimentado, cada vez mais fervoroso. Ele tentou desabastecer, tirar um pouco da gasolina dessa fogueira e tentar ir por um outro caminho, falando mais das ideias, falando mais de propostas, ao invés de ir direto na figura de Donald Trump. Aliás, Biden também tem ido agora em uma outra figura, a de Elon Musk, que é um grande apoiador de Trump, que entrou de cabeça nessa campanha depois do atentado, não apenas com declarações, mas também afirmando que vai fazer doações significativas para ajudar na campanha de Trump, e isso, claro, pesa muito. Eu vi uma matéria hoje ainda, enquanto a gente grava isso, falando que o Biden está com H1N1 e que ele só desistiria da disputa eleitoral se o médico atestasse isso, né? Fato é, o atentado contra o Donald Trump praticamente deu a presidência da República para ele, né? Ele já tinha uma vantagem muito maior, agora tem que ver o que vai acontecer com Biden, se vai assumir uma outra pessoa no lugar dele, se essa pessoa é capaz de quebrar toda essa narrativa dominante do Donald Trump, mas fato é que atentados políticos, eles acabam transformando aqueles que sofreram os atentados em mitos e heróis.
E mitos e heróis, eles não andam no meio da sociedade, eles estão lá no Olimpo. Então pode-se dizer que o Donald Trump agora foi alçado ao Olimpo da política. Vai ser muito difícil tirar ele de lá, né? De novo, consequências do medo e da paixão na política. Ao longo da história dos Estados Unidos, 16 presidentes foram vítimas de atentados, entre eles Andrew Jackson sofreu atentado em 1835, ele não foi atingido. Em 1933, o atentado foi contra Franklin Roosevelt, também não chegou a ser ferido. Gerald Ford foi vítima de 2 atentados em 1975, saiu ileso nos 2 casos. Harry Truman foi vítima em 1950, também não foi atingido. Em 1981, o alvo foi o presidente Ronald Reagan. Reagan saiu ferido nesse atentado, mas sobreviveu. Bill Clinton, em 1994, também ficou no alvo de atiradores, mas não foi atingido. E George W. Bush foi o último a enfrentar um atentado em 2005. Por exemplo, no caso do arquiduque Francisco Ferdinando, ele era um integrante, ele era um anarquista de um movimento chamado Mão Negra, que era contra a hegemonia do Império Austro-Húngaro em territórios ali dos Balcãs, né? Então ele tinha toda a mobilização política e no que ele provavelmente acreditava. Em alguns outros casos também, o Abraham Lincoln também, a questão mais política. Eu acho que em outros casos, até os atentados terroristas, né, de o que chamamos de lobos solitários, que são recrutados justamente por organizações terroristas, tem toda essa pegada egóica e essa promessa de que, por exemplo, no caso do ISIS, né, que eles falavam, não, você vai conseguir, vai para o céu, vai ter 7 esposas, e eles se sentiam, na época que houve os atentados em Paris, em 2015, 2016, que ele saiu, vários, né, membros da Daesh, eu acho que em português, né, saíram atirando em várias pessoas lá na França, eles se sentiam vistos, né, eram pessoas que tinha esse fator egóico. No caso do Trump, a gente ainda não sabe a verdadeira motivação do assassino. Eu acredito que ele era um lobo solitário, que é justamente esse perfil de uma pessoa mais reclusa, que tem tendências a gostar de jogos e talvez isso tenha um impacto narcísico mesmo na personalidade dessa pessoa e a notoriedade que traria para ele, né, nesse aspecto.